Ideias inatas. Questão 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Eis a questão, né? Guarda a vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. E as ideias inatas podem ser saber fazer aquilo ou ter dificuldade de aprender aquilo. Então, nós temos um amigo que ele tinha uma dificuldade enorme de aprender física. Ele estudava, e a nota dele, 6, 6,5, era ali no limite para ele passar. E estudava, e aquilo não encaixava na cabeça da pessoa. Ao passo que os outros aprendiam aquilo com a maior naturalidade. Passado o tempo, terminou a faculdade, procurou estudar a doutrina espírita, encontrando um médium que o identificou, falou: mas você na sua vida passada, você trabalhava com desenvolvimento da física e da química e tinha um trabalho bem complicado nessa área. Você desencarnou antes do tempo porque você ia por caminhos que não deveria ir, que ainda não estávamos preparados para ir naquele caminho e nem você poderia ser o pai daquelas obras. A partir dali ele passou a aprender física naturalmente. Então o bloqueio era para ele ter cuidado de não ir pelo mesmo caminho. Quando ele já tinha consciência que ele não ia por aquele caminho mais, aí ele pôde aprender. Então as ideias inatas têm as ideias para que você aprenda facilmente aquilo e aquelas que você não pode aprender porque você tem que tomar consciência do perigo que era aquilo ali na sua mão, sem que você tenha consciência da responsabilidade perante a eternidade. Letra A. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente, porém a intuição que deles conserva lhes auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o que, na existência precedente, ele ficou. Cada existência, nós vamos ter que passar por processo de aprendizado. Então, as ideias inatas, conforme vimos antes, vai nos dar a noção do que temos que fazer ou do que não podemos fazer. Agora, muitas das vezes, a gente tem que aprender certas coisas de novo, em outro patamar. Por exemplo, um espírito foi um grande músico no passado. Aí ele vem nessa vida para ser um grande engenheiro eletrônico, um engenheiro da computação. Aí ele vai estudar no plano espiritual para ele ter facilidade de aprender tudo que for relativo à computação e não vai ter muita afinidade com a música. Mas se ele resolver estudar música por hobby, ele vai ser um bom músico. Mas os protetores normalmente colocam alguém que não gosta muito de música com ele, para que ele não entre naquele caminho e faça o que foi previsto para ele fazer na área da computação, por exemplo. É um exemplo. Existem muitos outros exemplos aqui. Então, o que ele vai recomeçar? Ele vai reaprender o que ele não aprendeu antes. O que ele já sabia, ele já sabe. Se ele for dedicar aquilo ali, ele vai ser um bom profissional. Mas aquilo que ele quer aprender nesta vida, de novo, de diferente, é o que vai garantir o seu progresso maior, porque o outro ele já sabe. Letra B. Grande conexão deve haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas. Dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas e que, no intervalo de uma a outra, pode ele ter progredido. Foi o que nós explicamos. De uma existência ele foi músico, na outra ele vai trabalhar na ciência da computação, ele estuda no plano espiritual ciência da computação. Aí você fala assim, mas como que ele vai estudar no plano espiritual ciência da computação? Lá é 10 vezes mais adiantado do que nós temos aqui na Terra. Tenho certeza disso. Nós não podemos ter determinadas tecnologias aqui ainda, porque abusaríamos, a utilizaríamos para o mal. Questão 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc.? Lembrança do passado
progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Algumas pessoas já nascem com aquele conhecimento prévio, ou por já ter estudado em vidas anteriores, ou por ter estudado no plano espiritual antes de reencarnar. Nós conhecemos uma criança que dizia assim: eu vou ser engenheiro. Aí os pais achavam estranho: mas por que você quer fazer engenharia? Tem que estudar tanto? Não, eu já sei tudo, eu estudava com o papai. Sem que o pai dissesse para ele que ele era engenheiro. Então, cada criança, às vezes, tem essas tendências inatas porque estudou no plano espiritual. Aprendeu como era quando estava como espírito. Então, chega aqui, ele tem muito mais facilidade de aprender certas coisas. Questão 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Essa, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. Já acabamos comentando isso aqui anteriormente. Então, a pessoa sabe muito de música, numa existência, na outra ele vai saber engenharia de computação, na outra ele vai aprender terapias naturais, e assim vai aprendendo, caminhando para o seu progresso. Questão 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas orgulho, humildemente, abafa esse sentimento. Orgulho, vaidade, cultura. Se a pessoa está dentro de uma cultura que acha que só as coisas materiais têm valor, ele não vai pensar nas coisas espirituais. As pessoas às vezes só vão pensar nas coisas espirituais quando vê a morte de perto, diante das grandes calamidades. Então cada um vai passando pelo seu processo de aprendizado, de aperfeiçoamento, até chegar à total perfeição. Letra A. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observa em todos os povos? Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal motivo porque em toda parte a encontramos. O que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem, instintivamente, consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, às vezes, falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Todos nós temos a intuição da existência de Deus, a intuição do mundo espiritual. Aí vem uma série de situações que tenta fazer com que a gente não pense naquilo ali. Certas intoxicações também vai levar a gente a não pensar nas coisas espirituais, querer só as coisas materiais. Mas à medida que a gente vai se depurando, vai se aperfeiçoando, ou que a dor bate à nossa porta, nós começamos então a tomar consciência da necessidade de buscar a espiritualidade, buscar as coisas de Deus. Este e muitos outros livros você encontra no site da FEB Editora. Boa leitura. Que Jesus nos abençoe e nos envolva. Deixe seu like, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua companhia.